Hoje no nosso canal nós vamos começar uma coisa revolucionária que ninguém faz. Vamos ser os firsts, primeiro a fazer um negócio muito bacana, que é ajudar você a analisar um fundo de investimento e entender se esse fundo faz sentido na sua carteira ou não. Bem-vindos à análise de fundos de investimento do Gerva. Começando, eu vou usar um fundo que foi sugerido por um de nossos seguidores, que é um fundo do Itaú Unibanco, e eu vou usar para explicar para vocês e falar para vocês deste fundo a lâmina do fundo de investimento que está no site público do Banco Itaú. Ou seja, é uma informação notória que você poderia ter entrado lá e ter analisado sozinho. Eu só vou ajudar você a fazer isso. Bom, o fundo que a gente vai analisar hoje é o Uniclass DI Master FIC-FII Renda Fixa Referenciado. Para começar, eu quero te explicar o que é esse palavrão que é o nome desse fundo, tá? Começando que Uniclass e Master são fundos, Uniclass e Master são nomes colocados pela gestora. Aí agora vem algumas coisas que são importantes. Sempre, por regulamentação, o fundo tem que trazer no nome a sua estratégia de investimento. E esse fundo começa falando, eu sou um fundo DI. E um fundo DI é aquele que segue a taxa DI. Quer saber mais sobre DI? Dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho aqui no canal que vai te explicar sobre isso. Ele é um FIC-FII. FIC-FII significa que ele é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. O que significa isso, Bruno? Significa que este fundo, ele não compra diretamente o título que vai rentabilizar. Ele compra cotas de outro fundo que faz esse trabalho de comprar os títulos. Então o Itaú deve ter um fundão mãe DI lá e ele deve comprar cotas desses fundos. E o fundo mãe compra os títulos. Então, fundo de investimento em cotas em fundo de investimento significa que você está comprando um fundo que compra cotas de outro fundo de investimento. Ele não tem uma estratégia própria de investimento. Ele compra cotas de um fundo que tem essa estratégia. Renda fixa significa que é um fundo que opera só com títulos de renda fixa, e referenciado volta lá no DI do nome. Significa que a referência de rentabilidade desse fundo é o DI. Então, é um fundo que segue a taxa DI. Ele até pode usar a alavancagem. A alavancagem é o nome utilizado para quando o fundo utiliza mais dinheiro do que ele tem de patrimônio. E geralmente faz isso para procurar maior rentabilidade. Um fundo referenciado DI não, ele só pode fazer isso para proteger os cotistas que estão lá dentro. Bom, já que a gente já sabe o nome do fundo, vamos analisar ele. Ele tem uma aplicação inicial de R$50 mil, um horário de negociação até as 9 horas, débito em conta corrente 0. Então, o que significa isso? Ele debita na hora que você aplica da sua conta, então você aplicou agora, debita agora da sua conta, e o valor mínimo que você tem que ter para entrar nesse fundo são R$50 mil. O resgate entra na conta em D0. O que significa isso? Resgatei agora, entra na minha conta na hora. O horário de negociação é até as 21 horas e o valor mínimo de permanência no fundo é de R$50. O que significa isso? Significa que você não pode zerar, você não pode manter R$49 no fundo. Você tem que deixar pelo menos R$50. Então você aplicou 50 mil lá, você quer sacar R$49.970. Você não pode, você tem que deixar pelo menos R$50 no fundo para deixar ele aberto. Se você não quiser deixar ele aberto, você pode sacar o valor total. Não tem carência inicial, significa que você pode resgatar a qualquer momento, não precisa ficar lá. Taxas, essa parte é importante. Taxa de administração desse carinha, 1% ao ano. Então, taxa de administração é o salário que você paga para o gestor, para a gestora cuidar do seu dinheiro. Então, você está pagando para esse cara
1% ao ano para ele cuidar do seu dinheiro. Não é do valor inicial e não é sobre a rentabilidade. Taxa de administração incide sobre todo o valor contido no fundo. Então, se você começou com 50 mil e tem 55, a taxa de administração é sobre os 55 mil. Não tem taxa de performance e não tem taxa de saída. Então, o gestor não cobra por dar uma rentabilidade melhor para você, porque ele não dá, e ele não tem taxa de saída. O imposto de renda obedece essa tabela aqui que o Isaac vai colocar pra gente, que é a tabela de imposto de renda fixa normal. Até 180 dias, 22,5, de 181 a 360, 20, de 361 a 720, 17,5 e acima de 721 dias, 15% somente sobre a rentabilidade. Então, vamos olhar agora a rentabilidade desse fundo. Vamos só lembrar algumas coisas, tá? Ele tem de valor de entrada 50 mil reais e ele cobra taxa de administração de 1% ao ano. A rentabilidade desse fundo é horrível. O fundo pagou nos últimos 12 meses 85% do CDI. É muito ruim. É muito ruim. É tão ruim, chega a ser pior que a poupança. É um fundo de 50 mil reais que te paga menos que a poupança, porque te paga 85% de CDI nos últimos 12 meses. No último ano não é diferente, pagou 84% de CDI e no mês anterior, menos ainda, continuou pagando 84% do CDI. Então, Itaú, melhora um pouquinho esse fundo, porque esse fundo é horrível. O dinheiro que você está colocando lá dos seus clientes está com uma rentabilidade péssima e você, investidor, sai fora desse fundo hoje. Vai para outro investimento, vai para o Tesouro Selic. O Tesouro Selic te paga 100% da Selic e esse fundo está te pagando 84% de CDI. Então, quer saber? Esse fundo está reprovado. Não coloque o seu dinheiro lá. Por curiosidade, sabe quanto que é o patrimônio desse fundo? Sabe quanto de dinheiro tem nesse fundo? 12 bilhões de reais. Gente, eu tô falando que nesse fundo, com 50 mil reais de entrada, que paga 84% do CDI, tem 12 bilhões de reais lá dentro. Fica atento, pessoal. O fundo é muito ruim e você não está tendo uma rentabilidade condizente com o seu dinheiro. Fica a dica. Até o próximo vídeo. Tchau!